Já são mais de 4 meses de pandemia e o que se sabe sobre o novo coronavírus? Como está a disseminação da doença? O vírus sofreu ou não mutação? Bom, vamos saber de tudo isso e muito mais no programa de hoje. Vejo também que pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina estão desenvolvendo uma vacina contra a Covid-19. Todos os detalhes, a partir de agora, fique com a gente. E os nossos entrevistados de hoje são os professores e pesquisadores Oscar Bruna Romero, Agnaldo Roberto Pinto, que são do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Sejam muito bem-vindos aqui ao Nossa Saúde. A gente que agradece pela oportunidade. Obrigado também pelo convite, Rafaela. A gente que agradece. Já são aí mais de 4 meses de pandemia e a gente tem aprendido muito no dia a dia aí com esse novo vírus, né? Também muitos estudos por aí. E uma das últimas descobertas, inclusive reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, é de que o vírus é transmitido pelo ar, né? Qual o impacto dessa descoberta? Pode começar com você, professor Oscar? Com certeza. Pois então, isso é uma das discussões cuja solução parece que vai se encaminhando, mas que ainda não temos finalizada. Parece que o vírus, além de se espalhar pelos perdigotos, o que chamam as gotículas de fluxo, que são os perdigotos que você consegue enxergar quando alguém espirra, são gotinhas maiores. Além dessas, que essas caem rápido no chão, também pode ser que se espalhe por umas gotinhas bem menores do que essas e que se mantém flutuando no ar por longos períodos de tempo. A descrição desta possibilidade já é de mais de 2 meses ou 3 meses atrás, mas recentemente um grupo de pesquisadores, um grupo grande de pesquisadores sugeriu que esta deve de ser uma forma bastante ativa e frequente da transmissão, o que a gente não considerava que fosse. Então, agora estamos considerando a opção de que o vírus fique no ar por longos períodos de tempo. Isso vai ter um impacto em ambientes de aglomeração, né, onde tem muitas pessoas envolvidas. Então, isso vai ter um impacto nessas situações. Eu acredito que em ambientes ao ar livre esse impacto não vai ser tão grande. Mas como o professor Oscar falou, foi uma pesquisa recente, então aguardamos ainda algumas outras pesquisas nesse campo, né? Porque é algo um pouco polêmico ainda, mas... Com certeza. E aí há que se redobrar os cuidados, certamente, né? Sim, mas veja bem, os cuidados que a gente vem transmitindo desde todos os campos científicos que você possa imaginar, não só desde as ciências da virologia ou da microbiologia ou da infectologia, mas também desde os da engenharia, a matemática e tal, é que o principal cuidado é a distância entre as pessoas. Se você mantém uma distância entre pessoas, se você mantém uma higiene das mãos e tenta não espirrar em um ambiente que tenha outras pessoas, etc., o tamanho das gotículas é importante, mas não é chave para o espalhamento. Podem ser grandes, podem ser pequenas, que a distância é o fator de proteção neste caso. E funcionará se os aerossóis transmitem e também se as gotículas transmitem. Não vejo maior complicação do que isso. Mantenha uma distância significativa com qualquer outro ser humano. Tente ventilar o ambiente para que, ainda que tenha um pequeno aerossol, ele vá embora antes de chegar dentro do seu pulmão. Acho que isso é mais do que suficiente mesmo. O senhor falou que essa gotícula ficaria no ar, em suspensão, por algum tempo, né? Dá para a gente especificar mais ou menos quanto tempo que esse vírus dura no ar? Esses estudos são feitos, em parte, por pessoas de outros campos que não são a medicina, ou a clínica, ou a microbiologia. São feitos por físicos de partículas, por pessoas que trabalham em outras áreas. E eles medem com técnicas muito precisas o espalhamento dos aerossóis no ambiente. E quando medem dessa forma, eles conseguem ver os aerossóis flutuando em suspensão, sem cair no chão, sem desaparecer da altura onde a pessoa esteve tossindo,
por algumas vezes até 3 horas. Então, imagine as implicações disso, por exemplo, para subir ou descer de um elevador, quando você não sabe quem esteve no elevador Sim, porque nas se fica últimas 3 horas lá 3 horas. circulando o vírus, pensa o Claro, perigo disso, né? claro. Exatamente. Mas eu acredito que, além do ponto de vista físico, de quanto tempo as partículas estão boiando, também precisaremos olhar de outros pontos de vista, porque temos que ver se essas partículas são realmente capazes de chegar no pulmão, se dentro delas tem uma quantidade de vírus suficiente para infectar um ser humano, porque não qualquer carga de vírus consegue transmitir uma doença. Claro. Então, ainda tem várias coisas para olhar do ponto de vista da ciência biológica, da biologia do vírus, da medicina, da clínica, de como realmente os casos acontecem e qual foi a fonte de transmissão para esses casos. Não só a física, por muito que eu respeito a física como uma das grandes ajudas que estamos tendo para muitos dos detalhes da transmissão deste vírus. Uma das grandes disciplinas, sem dúvida, foi a física. Vocês dois são professores, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu queria falar um pouquinho, né, sobre no que a universidade vem trabalhando em termos de projetos, de pesquisas voltados aí à Covid-19. Falar, obviamente, tem tanta coisa, né, mas assim, de repente a gente escolheu alguma coisa mais relevante, e aí eu queria começar com o professor Aguinaldo, por favor. Claro. Bom, a Universidade Federal de Santa Catarina está envolvida em diversos projetos de pesquisa e de extensão relacionados à Covid, né? Desde o final de março foi montada uma força-tarefa na UFSC, envolvendo vários laboratórios para trabalhar em parceria com o LACEN, e essa força-tarefa, desde então, está atuando no diagnóstico, principalmente. Então, atualmente, todo o diagnóstico do HU, um pouco do Nereu Ramos, é feito na UFSC, né? Essa é uma atividade mais de extensão. E agora, em relação a projetos de pesquisa, tem algumas pesquisas que eu posso citar, por exemplo, uma pesquisa que é feita no nosso departamento, que é de mapeamento genético do vírus que está circulando em Santa Catarina, né? Então, essa pesquisa ela pretende fazer um sequenciamento, um estudo de como é o vírus que circula aqui e fazer uma comparação com os vírus de outras partes do país, de outras regiões do mundo, e acompanhar ao longo do tempo para saber se esse vírus está se modificando, se ele é igual ou diferente, então vendo mutações. Essa é uma pesquisa conduzida pelo professor Glauber Wagner, né? E talvez eu poderia citar aqui uma pesquisa da professora Lacoque sobre o papel da enfermagem no atendimento aos pacientes com Covid, um projeto também de reabilitação respiratória de sobreviventes de Covid, do professor Aderbal Júnior, lá de Araranguá. E talvez, por último, 2 projetos de vacina, que talvez falemos disso depois, mas um deles é o projeto do professor André Báfica, e um outro também do professor Edson Fedrizzi, do HU, que investiga uma vacina oral contra a poliomielite e o seu papel na Covid-19. Essas são algumas assim que eu pude citar agora para vocês. Professor Oscar, gostaria de acrescentar algum projeto, alguma pesquisa? Alguma coisa na área de prevenção nós temos? Por exemplo, na área de prevenção tem várias pesquisas. Vejam só, a Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveu os famosos protetores faciais, face shields, simplesmente através de pesquisa básica, porque parecia que fosse só colocar um plástico na frente da cara, e não é tão simples assim. E teve pesquisa, teve desenho de professores da parte do desenho e da impressão 3D, então foram adaptados à situação do coronavírus. E fizeram mais de 3.000 unidades, foram repartidas de graça para todos os profissionais da saúde e outras pessoas relacionadas que precisavam no estado. Então, essa foi uma pesquisa, assim, com uma relevância importante muito grande, né? Socialização e relação com o público, e como essa, várias outras. Pesquisa em novos diagnósticos, por exemplo, eu estou lembrando a professora Luísa e o professor André estão desenvolvendo um novo método de diagnóstico que não precise de tantas máquinas especializadas, é uma tecnologia que chama LAMP,
que estão agora mesmo nos passos de teste com amostras humanas. Então, tem várias pesquisas. O professor Aguinaldo citou uma pesquisa com relação à vacina, né? Então, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela está trabalhando, está coordenando um projeto aí dessa vacina contra a Covid-19. A repórter Michele Todescato, ela traz para a gente mais informações. A pesquisa é feita em conjunto pelas Universidades Federais de Santa Catarina, Minas Gerais, do Rio de Janeiro e também pelo Instituto Butantan de São Paulo. O trabalho conta ainda com a colaboração da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e do Instituto Karolinska, na Suécia. Nós conversamos com o professor pesquisador André Bafka, da UFSC, que destacou que a expectativa é que os primeiros experimentos com o protótipo da vacina sejam realizados em janeiro. Confira. Um dos achados recentes da literatura médica é que a defesa imunológica contra os coronavírus também envolve certas células que circulam em nosso corpo. Essas células são chamadas de linfócitos T. Com a BCG recombinante, pretendemos ativar tais células e aumentar a produção de anticorpos. Os anticorpos são proteínas que nos defendem de ataques por micro-organismos como coronavírus. Após todos os testes e se obtivermos sucesso nesta ideia, teríamos na mesma injeção a vacina dupla, contra a tuberculose e contra a Covid-19. A produção da bactéria recombinante demora cerca de 6 meses. Depois, nós investigaremos se esse protótipo de vacina induz uma resposta imune esperada contra o coronavírus. Temos algumas formas de medir isso, como, por exemplo, nós podemos aferir a quantidade dos anticorpos neutralizantes contra os coronavírus. E nós também podemos medir a atividade dos linfócitos T, e todas essas medidas serão feitas nos modelos experimentais. Professora, a gente viu aí então, né, na conversa com o pesquisador sobre essa possível vacina contra a Covid-19, e é um grande feito para Santa Catarina estar à frente do desenvolvimento dessa vacina. Sem dúvida, ter a capacidade em Santa Catarina de entrar na corrida por uma vacina, e uma vacina que, como imagino que André deve de ter explicado, é uma vacina complicada, porque tem que ser feita por biologia molecular, mudando uma bactéria, que é a bactéria da vacina da tuberculose, de forma que a vacina sirva para duas coisas, a tuberculose e mais o coronavírus. É uma tecnologia não tão simples. Então, é uma sorte que nós consigamos em Santa Catarina chegar já a esse nível de desenvolvimento na ciência, e realmente espero que, apesar de que o caminho ainda é longo e vai dar muito trabalho para avançar, tenha muito sucesso e possamos ir vendo ao longo dos próximos meses, um após outro, todas essas etapas sendo cumpridas e podendo chegar a imaginar que teremos uma vacina catarinense, que será um enorme orgulho, claro, não só para a Universidade Federal de Santa Catarina, mas também para todo o Estado. Certamente. Professor Aguinaldo, quer complementar alguma coisa? Como o professor Oscar comentou, é muito importante para o Estado a gente ter a capacidade de desenvolver esses estudos. Isso, né, isso traz muitos recursos, traz a formação de pessoas para o nosso Estado, isso é muito importante. Quando se pensa em vacina, as pessoas sempre têm uma expectativa, uma urgência, né, uma pressa. Mas é preciso compreender que o desenvolvimento de vacinas ele passa por várias etapas, né? Então, primeiramente, a gente tem uma etapa de desenvolvimento pré-clínico, onde são feitos estudos em laboratórios, eventualmente em animais, e é por aí que o professor André vai começar. Se esses resultados forem promissores, forem bons, parte-se para a testagem em seres humanos, que já é uma outra etapa, que envolve várias outras regulamentações, e aí mesmo essa testagem em seres humanos, ela passa por várias etapas, as fases 1, 2 e 3, e tudo isso leva tempo, né? Então, por mais desejosos que nós estejamos de ter uma vacina, certamente isso há um tempo que não tem como se escapar dele. Não dá para medir, mas só o fato de estarmos tentando, né, de ter essa pesquisa em andamento já é de grande valia, e a gente vai com certeza ficar na torcida, né, para que ela sim dê certo e traga bons resultados, né? Agora, falando em vacina, a gente vê aí, inclusive, estudos que apontam, acho que deve ter mais de 150, quase 200 pesquisas em andamento para desenvolvimento de uma vacina no mundo inteiro, né? Se não mais, né? Acho que talvez não dê nem para mensurar. Alguma em específico que chame a atenção, que tenha mais probabilidade, só para a gente encerrar esse bloco?
Tem várias vacinas, 4 delas ou 3 delas são as que estão mais na frente, e eu vou comentar brevemente. Aguinaldo é o que mais conhece delas, porque acaba de fazer um trabalho justamente sobre isso. São 3 vacinas de 3 origens totalmente diferentes. 2 delas são chinesas, uma vem da Universidade de Oxford, tem uma 4ª que vem dos Estados Unidos, também baseada numa molécula de RNA. Então, tem várias tecnologias, já estão no ser humano, estão em diferentes estágios de teste no ser humano, e 2 delas temos a imensa sorte que, além disso, são das mais desenvolvidas, que teremos a chance de testar elas no Brasil, que é uma vacina de origem chinesa e outra vacina da Universidade de Oxford. Então, não poderíamos estar melhor do que isso. Aguinaldo pode complementar agora. Isso, professor. Sim, então temos essas vacinas e elas obedecem princípios bem diferentes, né? Então, essa vacina desenvolvida por Oxford e também tem uma semelhante desenvolvida por uma companhia chinesa, elas utilizam uma tecnologia que é bastante recente para a gente ainda, que é utilizando um adenovírus, um outro vírus que foi modificado, e esse vírus modificado é a vacina. Então, essa vacina está sendo testada em seres humanos na fase clínica 3. Ela é muito promissora, mas assim, eu sempre gosto de chamar a atenção que ela é muito nova para os nossos padrões de desenvolvimento de vacinas. Então, nós não a conhecemos muito bem. E o outro tipo de vacina que está sendo desenvolvida também por uma empresa chinesa, que é a Sinovac Biotech, que é a que vai ser testada pelo Instituto Butantan, utiliza uma tecnologia que nós dominamos há muito mais tempo, né? Então, a gente já sabe melhor como preparar a vacina. Então, ambas estão em testes e veremos os resultados. Pode ser que os 2 tipos tenham resultados muito positivos, né? Eu só gostaria de destacar, então, que uma metodologia é mais convencional, digamos, Sim. E outra é mais moderna, mais contemporânea, e aí então, por isso, tem mais novidades, assim, a gente não sabe exatamente eventuais efeitos adversos. Devemos ter essa vacina ainda esse ano, não? Alguma delas? Ou não dá para prever? Acredito que alguma delas deverá sair este ano, o que não quer dizer que possa ser comercializada para toda a população massa, né? do Brasil. Isso. Podemos ter os resultados já em seres humanos e já sabendo que protege, mas a logística depois para distribuir e conseguir fazer chegar até todas as cidades que precisam pode demorar alguns meses a mais. Demanda tempo, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, professores, e na sequência a gente volta então com muito mais informações para você. Não saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde e continuamos aqui o nosso bate-papo sobre o coronavírus. Essa pergunta, então, vai direcionada para o professor Aguinaldo. Nós falamos no primeiro bloco sobre algumas pesquisas, sobre alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, pesquisadores da universidade encontraram amostras do coronavírus no esgoto em novembro do ano passado. O que significa isso, professor? Essa foi uma descoberta, assim, bastante importante, né? Porque ela indica que o coronavírus já estava circulando no Brasil antes do primeiro caso que foi relatado, né? Então, 2 meses antes da gente ter o primeiro caso, nessas amostras de esgoto que haviam sido conservadas para pesquisas, né? O coronavírus já estava lá presente. Em novembro, o vírus já circulava aqui, indicando que ele já estava circulando na população, né? Talvez as pessoas pudessem estar doentes e não ter o diagnóstico, claro, porque poderia pensar que fosse um outro resfriado ou poderia ser uma infecção assintomática, mas isso então demonstra que o vírus já estava aqui. E estudos em esgotos é importante porque o esgoto ele representa uma população, não um indivíduo, né? Então é uma coisa, dá uma fotografia de uma população grande. E ainda nesse tema, essa observação ela já havia sido feita também na China e também na Itália, em amostras de esgoto desses 2 países. Antes do início da epidemia, já havia se encontrado o SARS-CoV-2. Né?
E essa informação, ela pode ser usada em que direção? Essa é uma informação, assim, do ponto importante para a epidemiologia, né? Para a gente fazer grandes estudos populacionais, para saber espalhamento de transmissão, não transmissão entre indivíduos, mas assim, dispersão. Quanto o vírus está se dispersando. Isso vale para o SARS-CoV quanto para qualquer outro vírus, né? Para vários vírus, vários micro-organismos. Então, isso vai poder ser utilizado em estudos de caráter epidemiológico, para a gente ter informações de como anda a distribuição desse vírus em uma determinada população. Maravilha. Professor Oscar, a gente falou sobre vacina no primeiro bloco, e aí eu queria falar um pouquinho sobre medicamento. A gente está mais próximo de ter uma vacina ou de ter um remédio para a Covid-19? Neste momento estamos a caminho, mas não estamos próximos de nenhuma das duas opções ainda. Estão aparecendo alternativas e estamos testando elas. Algumas avançam um pouco mais rapidamente, já vem que as vacinas estão já sendo testadas em seres humanos e já sabemos que algumas delas estão induzindo proteção mesmo. Então, eu acredito que pode ser que a vacina venha primeiro, mas não me atrevo a tirar essa conclusão sem mais, porque surpresas na ciência vemos todos os dias e qualquer uma dessas vacinas pode chegar ao último passo e ver que não funciona tão bem quanto a gente imaginou e, de repente, todos os pesquisadores que estão envolvidos em desenvolvimento de medicamentos conseguem mais rapidamente encontrar um ou dois que, às vezes, por serem o que se denomina de reposicionamento, drogas que já estão no mercado, remédios que já temos na farmácia e que simplesmente precisam ser readaptados para o coronavírus, podem avançar mais rápido. Então, não tenho uma resposta final para lhe dar de qual será mais rápido que o outro. Mas os dois estão avançando e esperamos ter soluções nos próximos meses, poucos meses, se Deus quiser. Certamente, é o que a gente espera, né? Mas enquanto então não temos remédio, enquanto não temos uma vacina, a questão é, a gente tem que se cuidar, tem que se proteger, e aí continuam valendo aquelas velhas medidas de higiene, o isolamento, o distanciamento, enfim. Agora, a gente vê que as pessoas estão circulando mais, né? E a gente está num momento bastante grave da doença, principalmente em Santa Catarina. No Brasil já passou de 1.000 mortes diárias, ou seja, realmente a gravidade aqui em Santa Catarina nós estamos sentindo neste momento. E o que eu queria saber é o seguinte, onde mais há risco de contaminação? Onde há o maior risco né? É no mercado? É no transporte público? Professor Aguinaldo, quais são os maiores riscos locais, por favor? Pois é, eu penso que os maiores riscos sempre são em locais com muitas pessoas juntas e pouca ventilação, né? Então, e vários locais podem ter esse tipo de conformação. Por exemplo, no transporte público, né, no metrô, que não é o caso, não temos aqui, mas assim, esse é um ambiente fechado com muitas pessoas. Ali é um grande foco de contaminação, certamente. Então, transportes públicos, porque tem muita circulação de pessoas também, né? É claro que as pessoas precisam do transporte público para se locomover, para fazer as suas atividades. Então, mas esse é um local que eu considero assim, de risco, arriscado. Supermercados, lojas, depende, né? Porque depende de quantas pessoas tem naquele momento, de quantas pessoas passaram por ali. Então, é um pouco difícil falar isso. Mas se puder, por exemplo, eu acho, sempre nos períodos da manhã, onde menos pessoas circularam num determinado local, eu considero mais seguro do que depois que já passaram muitas pessoas por aquele local, no mercado, por exemplo. Entendi. Pelos estudos que vocês veem, que vocês leem, que vocês fazem, a gente deve conviver ainda muito tempo com esse vírus? Nessa situação assim de pandemia, de maior isolamento, porque acredito que essa situação, ela aos poucos vai amenizar, mas a gente vai conviver muito tempo com esse vírus, né? Resumindo. Então,
Eu faço parte de um grupo de pesquisadores dentro da UFSC que justamente olha para esses números e essa evolução todos os dias, desde o primeiro dia, desde o dia que a UFSC decidiu que tínhamos que ter mais cuidado e deixamos de estar presentes no campus, nos pediram, por favor, se podíamos analisar a evolução da doença. A doença cresceu e estamos em este momento, no mês de julho, em níveis maiores do que nunca estivemos e ainda não acabou de crescer, sim? Continua na sua fase ascendente. Então, apesar de que levamos tanto tempo, mais de cento e tantos dias, 120 dias já, e que a nossa cabeça, nosso pensamento é isto tem que acabar e tem que acabar já, não é verdade até o momento. Nós ainda continuamos em uma fase complicada e aumentando o número de casos. Vai acabar, certamente em algum momento acaba. O problema é a ansiedade para chegar nesse momento. Então, a gente precisa ainda treinar as nossas cabeças para que aceitem que o vírus não se importa com idade, não se importa com governo, não se importa com ninguém. O vírus vai continuar com nós enquanto a gente deixe espaço para ele nos infectar. Ele vai continuar se espalhando, tanto quanto nós deixemos até acabar com o último possível hospedeiro para infectar. E isso, pela trajetória que nós levamos, ainda será de muitos meses depois de passar o pico da doença. E nós ainda nem chegamos no pico da doença. Mais preocupante do que isso é que quando acabe de infectar esta primeira onda de infecções, alguns seres humanos podem perder a sua imunidade. Ou então ele pode se distribuir a outros lugares onde não esteve na primeira vez. E nós poderemos ter outras ondas de infecção. Nós poderemos ter não só uma segunda onda, mas várias ondas de infecção. Ao começo desta epidemia, uns pesquisadores publicaram numa revista muito importante de ciência que nós poderíamos estar com isto pelo menos 2 anos. E as pessoas rapidamente chamaram eles de loucos. Pois facilmente, se não tivermos vacina ou remédios, estaremos 2 anos ou mais do que 2 anos com esta doença. O tempo todo com esta preocupação que temos agora? Não. Pode ser que em alguns momentos a situação melhore. Aproveitemos ela para retomar várias atividades, colocar em dia o que ficou para trás, o que não conseguimos fazer pelo distanciamento social, mas não para nos confiar de que não poderá voltar. Tem uma pandemia muito famosa na história, que também é uma pandemia de vírus e que também era um vírus respiratório, que é a gripe espanhola. A gripe espanhola veio em 3 ondas. E a primeira, apesar de assustar muito as pessoas, não foi nem de longe a mais preocupante. A primeira, por coincidência, também se espalhou desde o final do mês de fevereiro, em aquele caso acabou no mês de julho. Seria muito bom que acontecesse o mesmo agora, mas nem sei se vai acontecer. Pois 2 meses depois, no mês de setembro, ela voltou. E no mês de setembro até o mês de dezembro, ela matou 20 vezes mais do que tinha matado da primeira onda. E quando acabou a segunda, ainda voltou uma terceira vez, a começo do ano seguinte. Aí mais leve, graças a Deus, não conseguiu continuar com esse desfecho tão terrível. Mas é bom entender que o vírus não está nem aí com nós e os nossos planejamentos. Ele só quer saber da sua vida, da sua biologia, de se multiplicar. E se deixarmos, ele vai se multiplicar tanto quanto possível para ele. Certamente. Então pode ser uma ou mais ondas e pode vir a ser a segunda ou a terceira mais perigosa do que a que estamos vivendo agora. Certamente. Só para a gente encerrar, o nosso tempo está terminando. Professor Aguinaldo, então, evitar uma tragédia maior ainda passa pela conscientização, não tem outro caminho. E as pessoas, elas ficam esperando, quando vai terminar, queremos que termine logo, mas isso depende das pessoas, de nós, né, de todos nós, e da conscientização. Agradeço demais a participação dos dois aqui, né? Informações que enriqueceram muito o nosso programa. Muito obrigada e muito sucesso aí no trabalho e nas pesquisas de vocês. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Nossa Saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Até uma próxima.